Olá galera, aqui é Lucas Arnaldo, do grupo PET Elétrica, e essa é a segunda videoaula de Sinais e Sistemas 1. Bom, nesta aula vamos concluir alguns conceitos básicos, como sinais determinísticos e aleatórios, introduzir o conceito de periodicidade de um sinal e apresentar funções básicas, senoidades, exponenciais, a função degrau e o impulso. Sinais determinísticos e aleatórios. Um sinal determinístico é um sinal cuja sua descrição física é completamente conhecida, seja na forma matemática ou na forma gráfica. Já um sinal aleatório é um sinal cujos valores não podem ser previstos precisamente, mas são conhecidos apenas em termos de uma descrição probabilística, na qual podemos estimar valores. Sinais periódicos e não periódicos. É definido um sinal de tempo contínuo, y de t, como periódico se existe alguma constante positiva t que satisfaça a igualdade y de tzinho igual a y de t mais tzão, para qualquer valor de t com o t maiúsculo pertencente a r. Podemos ver isso no gráfico, a função se repetindo para o mesmo período t, e podemos observar que se uma função é periódica em t, ela também é periódica em 2t, 3t, nos seus múltiplos inteiros. E o período fundamental, t0, de uma função, é o menor inteiro positivo. Para o caso discreto, segue o mesmo raciocínio, dado um sinal x de n, ele é periódico se existe alguma constante positiva nzão, tal que satisfaça x de n é igual a x de n mais nzão, para qualquer valor de n, com n pertencendo aos números naturais. Podemos observar no gráfico. Bom, agora vamos apresentar sinais exponenciais e senoidais. Um sinal exponencial x de t é igual a c elevado a at, com ca pertencente ao conjunto complexo. Essa é a forma genérica do sinal exponencial. Se a gente for tratar primeiramente do sinal real, c e a pertencem a r. A forma gráfica genérica de um sinal exponencial real é a seguinte: uma exponencial decrescente para a menor do que zero, uma exponencial crescente para a maior do que zero. Em zero é o valor da constante c. Bom, logo que inicia o estudo de exponenciais, vem uma pergunta: por que estudar sinais exponenciais? Sinais exponenciais modelam grande parte dos fenômenos físicos e possuem uma característica muito importante, cuja sua derivada é uma constante vezes uma própria exponencial. Resumindo, a exponencial, ao se derivar, ela retorna a ela mesma. Essa propriedade vai ser vista mais adiante, facilitando incrivelmente os cálculos. E alguns exemplos. Um exemplo de fenômenos físicos modelados por sinais exponenciais é um decaimento radioativo e um circuito RC de carga e descarga do capacitor. Bom, uma vez que vimos a importância de se estudar sinais exponenciais, vamos analisar agora sinais complexos. E um sinal complexo exponencial, ele sempre será periódico, como podemos ver na seguinte dedução. Aplicando a definição de um sinal periódico, temos que e elevado a j ômega 0t é igual a e elevado a j ômega 0 tzinho mais t. Podemos separar as duas exponenciais e chegamos às duas possibilidades. Se ômega 0 for igual a zero, o sinal vai ser periódico para qualquer valor de t, pois e elevado a j0t sempre será igual a 1, então a igualdade será verdadeira. Para ômega 0 diferente de zero, podemos utilizar como auxílio a lei de Euler. E elevado a jθ é igual a cosseno de θ mais j seno de θ. E para estabelecer a igualdade, nós temos que e elevado a j ômega 0 tem que ser igual a 1. E se analisarmos a lei de Euler, isso acontece quando θ é igual a 0 ou 2π. Então vamos pegar o múltiplo de 2π, aplicando essa igualdade e comparando os índices da exponencial, chegamos que ômega 0t é igual a 2π. Portanto, fica definido que a frequência fundamental de um sinal exponencial é ômega 0 igual a 2π sobre t0, sendo o menor múltiplo inteiro. Uma observação que os sinais e elevado a j ômega 0t e e elevado a menos j ômega 0t possuem o mesmo período. A conjugação não altera o período. Bom, sinais exponenciais podem descrever também sinais senoidais. Quando eu falo senoidais, eu estou me referindo ao conjunto senos e cossenos, uma vez que um difere apenas pela fase do outro.
E retornando ainda à lei de Euler, temos que elevado a j θ é igual a cosseno de θ mais j-seno. Podemos escrever tanto o cosseno quanto o seno na forma de notações exponenciais, como está exibido na tela. Cosseno é igual a e elevado a jθ mais e elevado a menos jθ sobre 2. O seno troca o sinal e se divide por j. Bom, a forma genérica está apresentada no gráfico, onde indica o período de um cosseno defasado. Retornamos agora ao caso mais genérico, cujo a exponencial com as constantes c e a pertencente ao conjunto complexo. Podemos escrever o c na forma polar, cujo módulo de c e a fase, e o a na forma retangular, como um r mais j ômega 0. Dessa forma, temos a notação mais genérica de um sinal exponencial, que é o módulo de c é elevado a rt, vezes um e elevado a j ômega 0 mais θ. Se a gente for analisar esse sinal, se a parte do módulo de c é elevado a rt, cosseno de ômega 0t, isso é tirando a parte real da exponencial. Então, se isso for maior do que zero, a gente vai ter um sinal oscilando no tempo, porém com uma envoltória crescente. Já se o sinal c é elevado a rt cosseno de ômega 0t mais θ for menor do que zero, teremos uma oscilação decrescente por uma envoltória, devido a esse módulo. Agora um exemplo simples, para ilustrar como a gente identifica o período fundamental. Temos x de t igual a 3 cosseno de 4t mais π sobre 3. Pronto. Primeira coisa que a gente vai sempre observar é o que está relacionado com nossa variável independente. O que está relacionado ao nosso t, nesse caso, 4. Temos que ômega 0t, como a gente utilizou na dedução, é igual a 4t. Chegamos então que ômega 0 é igual a 4. Mais ômega 0 é igual a 2π sobre t. Então, conseguimos, assim, o período fundamental t igual a π sobre 2. Bom, agora vamos apresentar duas funções muito importantes que vão ser utilizadas extensamente nessas videoaulas. A primeira delas é o degrau unitário. Um degrau em tempo contínuo pode ser definido pela seguinte igualdade: para u de t é igual a 0, para t menor do que 0 e 1 para t maior ou igual a 0. Graficamente, essa é a função. E em tempo discreto não difere muito. O de n é igual a 0 para n menor do que 0, 1 para n maior ou igual a 0, sendo representada da seguinte maneira. Bom, a função impulso unitário. O impulso unitário em tempo contínuo, ela é definido como a derivada da função degrau. Para interpretar isso, como a função não é definida no ponto zero, é preciso fazer uma aproximação para chegarmos. Sendo o sinal delta de t como a derivada de um sinal aproximado, corrigindo, fazendo t um intervalo infinitesimal para alternar de 0 a 1, nós podemos aplicar o limite nessa função para delta tender a 0, para retornar assim ao impulso unitário. Então vamos ter que a área vai de 0 ao infinitesimal delta com a amplitude de 1 sobre delta. Então fica definido que o nosso impulso unitário tem módulo 1 e ele apresenta uma importante propriedade. A integral do impulso de menos infinito a infinito do impulso de ΔT é igual a 1. Essa propriedade auxilia muito se a gente tem um sinal qualquer vezes um impulso ocorrendo em um ponto determinado. A integral de menos infinito a infinito dessa função vezes esse impulso vai ser a função no ponto do impulso. Um exemplo, a integral de menos infinito a infinito de x de t vezes um impulso em t menos 1 dt vai ser simplesmente o ponto x de 1. Em tempo discreto, o impulso está definido como 0 para n diferente de 0, 1 para n igual a 0. Ele pode ser representado da seguinte maneira. Existe ainda duas formas em tempo discreto adicionais de se encontrar o impulso e o degrau. Eles estão intimamente relacionados, como um é derivado do outro.
O impulso pode ser interpretado como a primeira diferença entre um degrau ocorrendo em n menos um degrau em n menos 1. Ou ainda o degrau pode ser interpretado como o somatório de menos infinito a n de um impulso. É importante notar a diferença entre impulso em tempo contínuo e em tempo discreto. Em tempo contínuo, ele é escrito na forma de uma setinha e ao lado tem sua amplitude, enquanto que em tempo discreto é representado por uma bolinha e com sua amplitude ao lado. Bom, agora vamos para um exemplo um pouco mais elaborado de como encontrar o período fundamental de uma função. Dada a função x de t igual a seno ao cubo de 5t. Bom, primeira coisa, vamos retornarmos e relembrar da lei de Euler, como se descreve o seno por exponenciais. E assim, vamos aplicar na função. Então vai ter uma distribuição de... vai ser e elevado a j5t menos e elevado a menos j5t sobre 2j elevado ao cubo. Bom, expandindo aqui nesse nosso produto notável, nós temos que e elevado a j15t menos 3 elevado a j10t menos j5, e podemos agrupar os termos com as exponenciais de mesmos índices. E ficando assim com e elevado a j15t menos e elevado a menos j15t, depois menos 3 elevado a j5 mais 3 elevado a j menos 5. Tudo isso sobre menos 8j. Como podemos observar, podemos separar em duas frações e que fica com a cara muito parecida com a de senos e cossenos. Senos, no caso. É dividido por um j e tem uma subtração no numerador. Portanto, podemos escrever cada fração como: se um seno de ômega-t é igual a elevado a j ômega-t menos elevado a menos j ômega-t sobre 2j, podemos isolar somente as exponenciais e substituir, atribuindo o ômega o valor do índice relacionado à variável independente t. Portanto, nosso sinal pode ser reescrito como 2j seno de 15t menos 8j mais 3 vezes 2j vezes seno de 5t sobre 8j. Portanto, nosso sinal final vai ser 3 seno de 5t menos seno de 15t sobre 4. Agora, como no exemplo anterior, a gente olha o período fundamental. O período fundamental tem a frequência 5 e no outro 15. O período fundamental sempre será o MMC dos períodos fundamentais. Como um é 3 ou 15, vai valer o maior, por eles serem múltiplos. Dúvidas? O e-mail para dúvida, que estamos sempre disponíveis a responder, é o petelétrica.ufbade@gmail.com. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.